Deixa partir disso, é? Não, eu tenho que passar pro Congresso. Atenção, dois, eu tô contigo, atenção. Agora bem. Qual é o som? Dentro de instantes, sob a presidência do senador Paulo Torres, estará reunido o Congresso Nacional em Brasília, a fim de receber o compromisso de posse dos novos presidente e vice-presidente da República. A mesa diretora dos trabalhos é a do Senado Federal, assim constituída. Presidente Paulo Torres, primeiro vice-presidente Antônio Carlos Conder Reis, segundo vice-presidente Adalberto Sena, primeiro secretário Rui Santos, segundo secretário Augusto Franco, terceiro secretário Milton Cabral e quarto secretário Geraldo Mesquita. Também integrará a mesa que dirigirá esta sessão solene o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Flávio Marcílio, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Elói da Rocha. É uma transmissão que realiza a Agência Nacional do Gabinete Civil da Presidência da República, neste momento diretamente do plenário do Congresso Nacional em Brasília, quando Sua Excelência o senhor senador Paulo Torres já toma posição para a abertura dos trabalhos desta sessão. No plenário, assistem a esta sessão solene os representantes dos países amigos, representados por 88 missões oficiais, entre os quais destacam-se, além dos membros do corpo diplomático, os presidentes da Bolívia, general Hugo Banzer, do Chile, general Augusto Pinochet, e do Uruguai, Dr. Juan Maria Baldaberry, e a senhora Patrícia Nixon, que neste momento dá ingresso no plenário sob os aplausos de todos os presentes. A senhora Patrícia Nixon veio representando os Estados Unidos. Podemos informar ainda que, nos termos do artigo 76 da Carta Magna, os novos presidente e vice-presidente da República prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Senhora Patrícia Nixon recebe neste momento os cumprimentos de diretores, de parlamentares e de membros de outras missões diplomáticas estrangeiras que se encontram no Brasil, especialmente para esta solenidade. Também, Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres foi até o plenário para um cumprimento especial, não só à primeira-dama dos Estados Unidos, mas também a outras autoridades que se encontram no Brasil representando os seus países, como é o caso dos presidentes da Bolívia, do Chile e do Uruguai. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Paulo Torres, para abrir esta sessão. Está aberta a sessão. Tenho a honra de convidar Sua Excelência, o senhor ministro Elói José da Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal, a tomar assento à mesa.
Ao lado do senador Paulo Torres existem duas cadeiras que estão vazias. A da direita será ocupada pelo general Ernesto Geisel e a da esquerda pelo general Adalberto Pereira dos Santos. Logo que eles cheguem ao plenário do Congresso para a cerimônia de posse. A presente sessão solene do Congresso Nacional foi convocada para, nos termos do artigo 76 e do parágrafo 1º do artigo 77 da Constituição, combinado com os artigos 60 e 67 do Regimento Comum, receber os compromissos em empossar os senhores generais de Exército Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da República pelo Colégio Eleitoral, em sua sessão de 15 de janeiro próximo passado. Lembro aos senhores congressistas que, nos termos do parágrafo único do artigo 55 do Regimento Comum e de acordo com a tradição, não haverá oradores nesta sessão. Designo os senhores senadores Petrônio Portela, Nelson Carneiro, Antônio Carlos, Magalhães Pinto e Daniel Krieger, e os senhores deputados Célio Borja, Laerte Vieira, Aderbal Jurema, Osmar Leitão Rosa e Murilo Badaró, para compor a comissão, que irá receber os empossandos à entrada principal do edifício do Congresso. Vou suspender a sessão por alguns minutos até que Sua Excelência chegue. Está suspensa a sessão. Neste momento, os senadores e deputados designados já se retiram do plenário para receberem Sua Excelência o senhor Presidente e Sua Excelência o senhor Vice-Presidente da República. Senador Petrônio Portela, o Presidente da Areda, Senador Nelson Carneiro. Líder da minoria, Senador Antônio Carlos Conder Reis, primeiro Presidente do Senado. Senador Magalhães Pinto e Senador Daniel Krieger. Deputado Célio Borja, futuro líder da Arena. Deputado Laerte Vieira. Neste momento, senhoras e senhores, o senhor presidente do Congresso suspende a sessão por alguns instantes até a introdução em plenário dos novos presidente e vice-presidente da República. São exatamente 10 horas. Neste instante, acompanhado do vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos e dos chefes dos gabinetes civil e militar, respectivamente, ministro Golberido Couto Silva e general Hugo de Andrade Abreu, chega ao Palácio do Congresso Nacional Sua Excelência o presidente Ernesto Geisel, sendo recebido pelos diretores gerais e secretários das presidências das duas casas legislativas. O presidente, juntamente com o vice-presidente e os chefes dos gabinetes civil e militar, recebido à porta principal do Congresso por uma comissão de recepção, integrada por 7 senadores e 7 deputados, escolhidos dentre os líderes dos partidos políticos, Arena e MDB, sendo conduzido ao Salão Nobre, onde aguardará o reinício da sessão extraordinária convocada para a tomada do compromisso de posse. O recinto do Congresso Nacional está repleto do que há de mais representativo dos altos círculos oficiais e sociais do Brasil e do estrangeiro. Presentes, como dissemos há poucos instantes, os chefes e membros das missões especiais das Nações Amigas, inclusive os próprios presidentes da Bolívia, General Hugo Banzer, do Chile, General Augusto Pinochet, e do Uruguai, Dr. Juan Maria Boldaberry, bem como a senhora Patrícia Nixon, esposa do presidente Richard Nixon, e que veio chefiando a missão especial dos Estados Unidos para esta solenidade de tanta significação na vida brasileira. Aí, os senhores estão vendo a senhora Patrícia Nixon. Ao seu lado, o presidente da Bolívia, General Hugo Banzer, presidente do Chile, General Augusto Pinochet,
e o presidente do Uruguai, Dr. Juan Maria Boldaberry. Acham-se presentes 376 membros das duas casas do Congresso Nacional, governadores dos estados, delegações das Assembleias Legislativas de todo o Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal, oficiais superiores das nossas Forças Armadas e outras altas autoridades civis, militares, diplomáticas e eclesiásticas. Podemos dizer que a mesa do Congresso expediu 1.300 convites especiais para esta solenidade, tendo mandado instalar no recinto da sessão uma tribuna de honra com 52 poltronas. O plenário da Câmara dos Deputados, onde se reúne o Congresso Nacional para essa cerimônia, oferece um aspecto altamente festivo, com a bandeira nacional hasteada à direita da mesa. A mesa apresenta-se enfeitada com flores, prevalecendo a tonalidade amarela. São as flores de Brasília, já famosas em todo o país. Uma passarela vermelha sobre espesso tapete verde liga os salões das duas casas legislativas, achando-se ao longo desse local uma guarda de honra, formada pelos dragões da independência em seus vistosos uniformes históricos. Este é o caminho para ingresso dos novos presidente e vice-presidente no plenário. Os senhores já podem notar que deputados e senadores formam ala ao longo do plenário para permitirem a passagem de Sua Excelência, o senhor presidente, e de Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República. Eles entrarão pela porta principal, situada no fundo do plenário, cruzarão todo o plenário até se dirigirem à mesa. Neste momento está reaberta a sessão. Dentro de instantes, os senhores terão a presença do presidente e do vice-presidente da República. Sua Excelência, o senhor presidente, e Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República, já estão sendo conduzidos neste momento pela comissão especialmente designadas para este fim, até o plenário para a cerimônia de posse. O plenário, em silêncio, aguarda a chegada de Sua Excelência, o senhor presidente, e de Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República. Momento que, por certo, passará à história do país como um dos mais importantes de sua vida. Uma transmissão que realiza a Agência Nacional do Gabinete Civil da Presidência da República, diretamente do Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, no comando de uma rede brasileira de rádio e televisão. Logo que chegou ao edifício do Congresso Nacional, após serem recebidos pelos diretores e secretários da presidência, o presidente e vice-presidente foram até o Salão Nobre, de onde agora se dirigem ao plenário, recebendo os aplausos de todos os presentes. O presidente Ernesto Geisel à frente, logo a seguir o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. Seguem agora, após passarem entre deputados e senadores, recebendo os aplausos de todos aqueles que se encontram no plenário e nas demais dependências do Congresso Nacional, seguem agora, como dissemos, para a mesa, onde são recebidos por Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres, e pelos demais membros da mesa. Sua Excelência, o senhor presidente Ernesto Geisel, toma lugar à direita de Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres,
E Sua Excelência, o senhor vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos, toma lugar à esquerda, entre o senador Paulo Torres e o presidente do Supremo Tribunal Federal. São ultimados os últimos detalhes para a cerimônia de posse. Participo aos presentes que, neste exato momento, Suas Excelências, os senhores generais de Exército, Ernesto Geisel, presidente da República eleito, e Adalberto Pereira dos Santos, vice-presidente da República eleito, irão prestar o compromisso a que se refere o artigo 76 da Constituição. E atenção, Brasil, vai se proceder à prestação dos compromissos. Primeiro, o presidente Ernesto Geisel. Manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E agora, o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Prestados os compromissos, o presidente do Congresso Nacional vai declarar empossados os novos presidente e vice-presidente da Nos termos da República. Constituição, em nome do Congresso Nacional, declaro empossados para o quinquênio compreendido entre 15 de março de 1974 e 15 de março de 1979, presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência o senhor General de Exército Ernesto Geisel, e vice-presidente da República, Sua Excelência o senhor General de Exército Adalberto Pereira dos Santos. Estes são os primeiros acordes do hino nacional, executados pela Banda de Música da Aeronáutica, colocada em uma das galerias do recinto do Congresso Nacional. Enquanto isso, na parte externa do palácio, ouve-se a salva de artilharia, marcando um momento histórico.
O primeiro secretário da mesa diretora, senador Rui Santos, neste momento procederá à leitura do termo de posse, que será assinado pelo presidente Ernesto Geisel e pelo vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos, bem como pelos demais membros da mesa do Congresso Nacional. Os senhores observam que, neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente Ernesto Geisel, está assinando o termo de posse. Agora, Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República, general Adalberto Pereira dos Santos, também o assina. O senhor primeiro secretário procederá agora à leitura do termo de posse, de acordo com o artigo 65 do Regimento Comum. Termo de posse dos excelentíssimos senhores generais de Exército Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, nos cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente da República. Às 10 horas do dia 15 do mês de março de 1974, perante o Congresso Nacional, reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Senado Federal, constituída dos senhores senadores Paulo Torres, presidente, Rui Santos, primeiro secretário, Augusto Franco, segundo secretário, Milton Cabral, terceiro secretário, e Geraldo Mesquita, quarto secretário, compareceram os senhores generais de Exército, Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, e nos termos do artigo 76 da Constituição, foram solenemente empossados nos cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente da República, para os quais foram eleitos pelo Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro do corrente ano, de acordo com o disposto no artigo 74 da Constituição, para o período compreendido entre 15 de março de 1974 e 15 de março de 1979. O primeiro proferiu, na forma do artigo 76 da Constituição, o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em seguida, o segundo, consoante dispõe o parágrafo 1º do artigo 77 da Constituição, prestou o mesmo compromisso. E, de conformidade com o artigo 65 do Regimento Comum, foi lavrado o presente termo, que é assinado pelos empossados e pela mesa. Agora, Sua Excelência, o senhor presidente Ernesto Geisel, assina o termo de posse. O mesmo faz Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República. É uma ata que consta de um livro especial, do qual constam todos os termos de posse assinados por Suas Excelências, os senhores presidentes da República. E não apenas pelo presidente e pelo vice-presidente empossados nesta ocasião, mas por todos aqueles que já exerceram a suprema magistratura do país. O mesmo termo de posse, a mesma ata, é assinada pelos demais membros da mesa. Preside esta sessão solene do Congresso Nacional em Brasília. Em seguida, Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres, usará da palavra. É uma transmissão que realiza a Agência Nacional do Gabinete Civil da Presidência da República, no comando de uma rede brasileira de rádio e televisão, diretamente do Palácio do Congresso Nacional, em Brasília. Com a palavra, o senador Paulo Torres. Dou por cumpridas todas as normas disciplinadoras
do ato solene de que todos nós, aqui reunidos, estamos sendo os personagens e testemunhas perante a nação e a história. O Brasil acaba de investir nos cargos de presidente e vice-presidente da República os eminentes generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, eleitos pelo Colégio Eleitoral, com a alta, enobrecedora e patriótica missão de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A partir do momento em que prestou compromisso constitucional, o general Ernesto Geisel deu início, em termos plenos e sob a proteção de Deus, ao exercício da magistratura presidencial, recebendo com a chefia do governo o Comando Supremo das Forças Armadas e a representação do Brasil junto aos Estados estrangeiros. Cabe-me agradecer, em nome do Congresso Nacional, a presença do senhor general Hugo Banzer Soares, presidente da República da Bolívia. Do senhor general Augusto Pinochet Ugarte, presidente da Junta Governativa do Chile. Do senhor doutor Juan Maria Bordabé, presidente da República Oriental do Uruguai. Da excelentíssima senhora Patrícia Nixon, do reverendíssimo senhor Lino Zanani, delegado de sua santidade ao Papa Paulo VI. Dos senhores chefes e membros das missões especiais diplomáticas. Do monsenhor Carmínio Rocco, núncio apostólico. Do ministro Eloy José da Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal. Dos senhores ministros de Estado, dos senhores e demais membros dos tribunais superiores da União e do Distrito Federal, dos senhores governadores de Estado, dos senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, de Dom José Nilton de Almeida, arcebispo de Brasília, e das demais autoridades civis e militares que aqui acorreram para participar desta solenidade. Convido a comissão de recepção designada a acompanhar Suas Excelências, os senhores presidente e vice-presidente da República, até a saída, juntamente com os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Está encerrada a sessão. Neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente da República,
e Sua Excelência, o senhor Vice-Presidente da República, acompanhados do Presidente do Senado, do Presidente da Câmara dos Deputados e dos demais membros da mesa diretora, ainda da comissão que os introduziu em plenário, cumprindo o mesmo trajeto, ou seja, passando por todo o plenário entre deputados e senadores e recebendo inúmeros cumprimentos, se retirará do plenário da Câmara dos Deputados e vai se dirigir ao Palácio do Planalto para a cerimônia de transmissão de cargo. Nós podemos informar que Sua Excelência, neste momento, é acompanhado também pelos integrantes da comissão que os introduziu em plenário: Petrônio Portela, Nelson Carneiro, Antônio Carlos Conder Reis, Magalhães Pinto, Daniel Grieger, Célio Borja, Laerte Vieira, Aderbal Jurema, Osmar Leitão e Murilo Badaró, além dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional. Os empossados se retiram, acompanhados, como dissemos, pela Comissão Parlamentar de Recepção, enquanto está encerrada esta sessão do Congresso Nacional em Brasília. Dez horas 24 minutos. O presidente Ernesto Geisel e o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos e seus acompanhantes deixam o Palácio do Congresso Nacional. Ao pé da rampa, todos irão parar para ouvir os acordes do hino nacional, executados pela banda de música do Batalhão de Guarda Presidencial. Aí temos o momento exato em que o presidente da República e o vice-presidente ganham a rampa do Congresso, quando já se ouve a saudação do Batalhão de Guarda Presidencial, aprestando-se para a execução do hino nacional brasileiro. Aí vemos o presidente com seus acompanhantes no local exato onde deverão parar para ouvir o hino nacional.
Terminado o hino, o comandante do Batalhão de Guarda Presidencial se apresenta e convida o presidente da República a passar em revista a tropa formada em sua honra. O Batalhão de Guarda Presidencial é uma das mais adestradas unidades do nosso Exército, apresentando-se sempre, nas grandes solenidades oficiais, com o maior garbo e todo brilho. Após a saudação oficial, aí temos o presidente da República passando em revista a tropa formada em sua honra. Encerrada a revista, o oficial se despede e o presidente, acompanhado pelas mesmas autoridades que com ele chegaram ao Congresso, toma o carro que o conduzirá ao Palácio do Planalto para a solenidade de transmissão do poder. Poderia essa locução aí agora, hein? Proceder do Palácio Congresso Nacional, onde prestaram, porque está muito vago, não tem mais. Pega, não, pega, porra! Pega aí! Já pode pegar, já desceu a rampa? Tá descendo. Já pegou, olha lá. Já pegou. Esta é uma transmissão da Agência Nacional
Na porta do Palácio do Planalto, no alto da rampa, encontra-se o presidente Emílio Garrastazu Médici, acompanhado do vice-presidente, almirante de esquadra Augusto Radmacher, de todo o Ministério, dos chefes dos gabinetes civil e militar, do Serviço Nacional de Informações e do Estado-Maior das Forças Armadas. Neste momento, os dois presidentes se encontram e trocam cumprimentos. Trouxe uma pastilha. Hoje eu Agora, os presidentes Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel seguem para o gabinete presidencial no terceiro andar do Palácio do Planalto, na companhia dos dois vice-presidentes e dos chefes dos gabinetes civil e militar. E ali aguardarão o momento da cerimônia de transmissão do poder a se realizar no segundo andar do Palácio. Ok, atenção. Roda VT. Encerrada a revista, o oficial se despede e o presidente, acompanhado pelas mesmas autoridades que com ele chegaram ao Congresso, toma o carro que o conduzirá ao Palácio do Planalto para a solenidade de transmissão do poder. Procedência do Palácio do Congresso, onde prestaram compromisso constitucional. Que é isso? Alô? Major, bom, poderia essa locução aí agora, hein? Procedência do Palácio do Congresso Nacional, onde prestaram, porque tá muito vago, não tem mais. Pega, Arnaldo, pega, porra! Pega aí! Já pode pegar, já desceu a rampa? Tá descendo. Já pegou, olha lá. Já pegou. Esta é uma transmissão da Agência Nacional do Gabinete Civil da Presidência da República, em cadeia com todas as emissoras de televisão do país. Procedentes do Palácio do Congresso Nacional, onde prestaram o compromisso constitucional e Ou em Brasília, no comando de uma rede brasileira de rádio e televisão. Logo que chegou ao edifício do Congresso Nacional, após serem recebidos pelos diretores e secretários da presidência, o presidente e vice-presidente foram até o Salão Nobre, de onde agora se dirigem ao plenário, recebendo os aplausos de todos os presentes. O presidente Ernesto Geisel à frente
Logo a seguir, o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. Seguem agora, após passarem entre deputados e senadores, recebendo os aplausos de todos aqueles que se encontram no plenário e nas demais dependências do Congresso Nacional. Seguem agora, como dissemos, para a mesa, onde estão recebidos por Sua Excelência o senhor senador Paulo Torres e pelos demais membros da mesa. Sua Excelência, o senhor presidente Ernesto Geisel, toma lugar à direita de Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres. E Sua Excelência, o senhor vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos, toma lugar à esquerda, entre o senador Paulo Torres e o presidente do Supremo Tribunal Federal. São ultimados os últimos detalhes para a cerimônia de posse. Participo aos presentes que, neste exato momento, Suas Excelências, os senhores generais de Exército, Ernesto Geisel, presidente da República eleito, e Adalberto Pereira dos Santos, vice-presidente da República eleito, irão prestar o compromisso a que se refere o artigo 76 da Constituição. E atenção, Brasil, vai se proceder à prestação dos compromissos. Primeiro, o presidente Ernesto Geisel. Manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Das missões especiais diplomáticas. Do Monsenhor Carmínio Rocco, Núncio Apostólico. Do ministro Eloy José da Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal. Dos senhores ministros de Estado. Dos senhores e demais membros dos Tribunais Superiores da União e do Distrito Federal. Dos senhores governadores de Estado. Dos senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. De Dom José Nilton de Almeida, arcebispo de Brasília. E das demais autoridades civis e militares que aqui acorreram para participar desta solenidade. Convido a comissão de recepção designada a acompanhar Suas Excelências, os senhores presidente e vice-presidente da República, até a saída, juntamente com os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Está encerrada a sessão. Neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente da República e Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República, acompanhados do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados e dos demais membros da mesa diretora, ainda da comissão que os introduziu em plenário, cumprindo o mesmo trajeto, ou seja, passando por todo o plenário, entre deputados e senadores e recebendo inúmeros cumprimentos, se retirará do plenário da Câmara dos Deputados e vai se dirigir ao Palácio do Planalto para a cerimônia de transmissão de cargo. Nós podemos informar que Sua Excelência, neste momento, é acompanhado também pelos integrantes da comissão
que os introduziu em plenário, Petrônio Portela, Nelson Carneiro, Antônio Carlos Conder Reis, Magalhães Pinto, Daniel Grieger, Célio Borja, Laerte Vieira, Aderbal Jurema, Osmar Leitão e Murilo Badaró, além dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional. No plenário, assistem a esta sessão solene os representantes dos países amigos, representados por 88 missões oficiais, entre os quais destacam-se, além dos membros do corpo diplomático, os presidentes da Bolívia, General Hugo Banzer, do Chile, General Augusto Pinochet, e do Uruguai, Dr. Juan Maria Baldaberry, e a senhora Patrícia Nixon, que neste momento dá ingresso no plenário sob os aplausos de todos os presentes. A senhora Patrícia Nixon veio representando os Estados Unidos. Podemos informar ainda que, nos termos do artigo 76 da Carta Magna, os novos presidente e vice-presidente da República prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Senhora Patrícia Nixon recebe neste momento os cumprimentos de diretores, de parlamentares e de membros de outras missões diplomáticas estrangeiras que se encontram no Brasil, especialmente para esta solenidade. Também, Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres foi até o plenário para um cumprimento especial, não só à primeira-dama dos Estados Unidos, mas também a outras autoridades que se encontram no Brasil representando os seus países, como é o caso dos presidentes da Bolívia, do Chile e do Uruguai. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Paulo Torres, para abrir esta sessão. Está aberta a sessão. Tenho a honra de convidar Sua Excelência, o senhor ministro Eloy José da Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal, a tomar assento à mesa. Para a união, a integridade e a independência do Brasil. Senhora Patrícia Nixon recebe neste momento os cumprimentos de diretores, de parlamentares e de membros de outras missões diplomáticas estrangeiras que se encontram no Brasil, especialmente para esta solenidade. Também, Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres foi até o plenário para um cumprimento especial, não só à primeira-dama dos Estados Unidos, mas também a outras autoridades que se encontram no Brasil representando os seus países, como é o caso dos presidentes da Bolívia, do Chile e do Uruguai. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Paulo Torres, para abrir esta sessão. Está aberta a sessão. Tenho a honra de convidar Sua Excelência, o senhor ministro Eloy José da Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal, a tomar assento à mesa.
Ao lado do senador Paulo Torres existem duas cadeiras que estão vazias. A da direita será ocupada pelo general Ernesto Geisel e a da esquerda pelo general Adalberto Pereira dos Santos. Logo que eles cheguem ao plenário do Congresso para a cerimônia de posse. A presente sessão solene do Congresso Nacional foi convocada para, nos termos do artigo 76 e do parágrafo 1º do artigo 77 da Constituição, combinado com os artigos 60 e 67 do Regimento Comum, receber os compromissos em empossar os senhores generais de Exército Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da República pelo Colégio Eleitoral, em sua sessão de 15 de janeiro próximo passado. Eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da República pelo Colégio Eleitoral, em sua sessão de 15 de janeiro próximo passado. Lembro aos senhores congressistas que, nos termos do parágrafo único do artigo 55 do Regimento Comum e de acordo com a tradição, não haverá oradores nesta sessão. Designo os senhores senadores Petrônio Portela, Nelson Carneiro, Antônio Carlos, Magalhães Pinto e Daniel Krieger, e os senhores deputados Célio Borja, Laerte Vieira, Aderbal Jurema, Osmar Leitão Rosa e Murilo Badaró, para compor a comissão, que irá receber os empossandos à entrada principal do edifício do Congresso. Vou suspender a sessão por alguns minutos até que Sua Excelência chegue. Está suspensa a sessão. Neste momento, os senadores e deputados designados já se retiram do plenário para receberem Sua Excelência o senhor Presidente e Sua Excelência o senhor Vice-Presidente da República. Senador Petrônio Portela, o Presidente da Areda, Senador Nelson Carneiro. Líder da minoria, Senador Antônio Carlos Conder Reis, primeiro Presidente do Senado. Senador Magalhães Pinto e Senador Daniel Krieger. Deputado Célio Borja, futuro líder da Arenda. Deputado Laerte Vieira. Neste momento, senhoras e senhores, o senhor presidente do Congresso suspende a sessão por alguns instantes até a introdução em plenário dos novos presidente e vice-presidente da República. São exatamente 10 horas. Neste instante, acompanhado do vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos e dos chefes dos gabinetes civil e militar, respectivamente, ministro Golberido Couto Silva e general Hugo de Andrade Abreu, chega ao Palácio do Congresso Nacional Sua Excelência o presidente Ernesto Geisel, sendo recebido pelos diretores gerais e secretários das presidências das duas casas legislativas. O presidente, juntamente com o vice-presidente e os chefes dos gabinetes civil e militar, recebido à porta principal do Congresso por uma comissão de recepção, integrada por 7 senadores e 7 deputados, escolhidos dentre os líderes dos partidos políticos, Arena e MDB, sendo conduzido ao Salão Nobre, onde aguardará o reinício da sessão extraordinária convocada para a tomada do compromisso de posse. O recinto são ultimados os últimos detalhes para a cerimônia de posse. Participo aos presentes que, neste exato momento, Suas Excelências, os senhores generais de Exército, Ernesto Geisel, presidente da República eleito, e Adalberto Pereira dos Santos, vice-presidente da República eleito, irão prestar o compromisso a que se refere o artigo 76 da Constituição. E atenção, Brasil,
vai se proceder à prestação dos compromissos. Primeiro, o presidente Ernesto Geisel. Manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E agora, o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Prestados os compromissos, o presidente do Congresso Nacional vai declarar empossados os novos presidente e vice-presidente da República. Nos termos da Constituição, em nome do Congresso Nacional, declaro empossados para o quinquênio compreendido entre 15 de março de 1974 e 15 de março de 1979, presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência o senhor General de Exército Ernesto Geisel, e vice-presidente da República, Sua Excelência o senhor General de Exército Adalberto Pereira dos Santos. Estes são os primeiros acordes do hino nacional, executados pela Banda de Música da Aeronáutica, colocada em uma das galerias do recinto do Congresso Nacional. Enquanto isso, na parte externa do palácio, ouve-se a salva de artilharia, marcando o momento histórico. São especialmente designadas para este fim, até o plenário, para a cerimônia de posse. O plenário, em silêncio, aguarda a chegada de Sua Excelência, o senhor presidente, e de Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República. Momento que, por certo, passará à história do país como um dos mais importantes de sua vida. Uma transmissão que realiza a Agência Nacional do Gabinete Civil da Presidência da República, diretamente do Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, no comando de uma rede brasileira de rádio e televisão. Logo que chegou ao edifício do Congresso Nacional, após serem recebidos pelos diretores e secretários da presidência, o presidente e vice-presidente foram até o Salão Nobre, de onde agora se dirigem ao plenário, recebendo os aplausos de todos os presentes. O presidente Ernesto Geisel à frente, logo a seguir o vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. Seguem agora, após passarem entre deputados e senadores, recebendo os aplausos de todos aqueles que se encontram no plenário e nas demais dependências do Congresso Nacional, seguem agora, como dissemos, para a mesa, onde são recebidos por Sua Excelência o senhor senador Paulo Torres e pelos demais membros da mesa. Sua Excelência, o senhor presidente Ernesto Geisel, toma lugar à direita de Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres. E Sua Excelência, o senhor vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos, toma lugar à esquerda, entre o senador Paulo Torres e o presidente do Supremo Tribunal Federal. São ultimados os últimos detalhes para a cerimônia de posse. Participo aos presentes que, neste exato momento, Suas Excelências,
os senhores generais de Exército Ernesto Geisel, presidente da República eleito, e Adalberto Pereira dos Santos, do Gabinete Civil da Presidência da República, neste momento, diretamente do plenário do Congresso Nacional em Brasília, quando Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres, já toma posição para a abertura dos trabalhos desta sessão. No plenário, assistem a esta sessão solene os representantes dos países amigos, representados por 88 missões oficiais, entre os quais destacam-se, além dos membros do corpo diplomático, os presidentes da Bolívia, general Hugo Banzer, do Chile, general Augusto Pinochet, e do Uruguai, Dr. Juan Maria Baldaberry, e a senhora Patrícia Nixon, que neste momento dá ingresso no plenário sob os aplausos de todos os presentes. A senhora Patrícia Nixon veio representando os Estados Unidos. Podemos informar ainda que, nos termos do artigo 76 da Carta Magna, os novos presidente e vice-presidente da República prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Senhora Patrícia Nixon recebe neste momento os cumprimentos de diretores, de parlamentares e de membros de outras missões diplomáticas estrangeiras que se encontram no Brasil, especialmente para esta solenidade. Também, Sua Excelência, o senhor senador Paulo Torres foi até o plenário para um cumprimento especial, não só à primeira-dama dos Estados Unidos, mas também a outras autoridades que se encontram no Brasil representando os seus países, como é o caso dos presidentes da Bolívia, do Chile e do Uruguai. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Paulo Torres, para abrir esta sessão. Está aberta a sessão. Tenho a honra de convidar Sua Excelência, o senhor ministro Eloy José da Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal, a tomar assento à mesa. Diretores gerais e secretários das presidências das duas casas legislativas. O presidente, juntamente com o vice-presidente e os chefes dos gabinetes civil e militar, recebido à porta principal do Congresso por uma comissão de recepção, integrada por 7 senadores e 7 deputados, escolhidos dentre os líderes dos partidos políticos, Arena e MDB, sendo conduzido ao Salão Nobre, onde aguardará o reinício da sessão extraordinária convocada para a tomada do compromisso de posse. O recinto do Congresso Nacional está repleto do que há de mais representativo dos altos círculos oficiais e sociais do Brasil e do estrangeiro. Presentes, como dissemos há poucos instantes, os chefes e membros das missões especiais das Nações Amigas, inclusive os próprios presidentes da Bolívia, general Hugo Banzer, do Chile, general Augusto Pinochet, e do Uruguai, Dr. Juan Maria Baldaberry, bem como a senhora Patrícia Nixon, esposa do presidente Richard Nixon, e que veio chefiando a missão especial dos Estados Unidos para esta solenidade de tanta significação na vida brasileira. Aí, os senhores estão vendo a senhora Patrícia Nixon. Ao seu lado, o presidente da Bolívia, general Hugo Banzer, presidente do Chile, general Augusto Pinochet, e o presidente do Uruguai, Dr. Juan Maria Baldaberry. Acham-se presentes
376 membros das duas casas do Congresso Nacional, governadores dos estados, delegações das Assembleias Legislativas de todo o Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal, oficiais superiores das nossas Forças Armadas e outras altas autoridades civis, militares, diplomáticas e eclesiásticas. Podemos dizer que a mesa do Congresso expediu 1.300 convites especiais para esta solenidade, tendo mandado instalar no recinto da sessão uma tribuna de honra com 52 poltronas. O plenário da Câmara dos Deputados, onde se reúne o Congresso Nacional para essa cerimônia, oferece um aspecto altamente festivo, com a bandeira nacional hasteada à direita da mesa. A mesa apresenta-se enfeitada com flores, prevalecendo a tonalidade amarela. São as flores de Brasília, já famosas